Vamos começar então? A gente vai falar aqui da primeira parte aí, que não está separado em capítulos, mas a gente foi separando aqui conforme os exercícios para ficar didático da gente ir se organizando e aprofundando. Então, ela começa falando nessa primeira parte sobre os desafios da maternidade, né? Que eu não preciso nem falar aqui quantos desafios todas nós vivemos todos os dias. Então, briga entre irmãos, desafios de comportamento, desafios na escola, birra. E aí depende, né, da idade, os desafios vão... Dentro do avião. Exatamente. Temos muitos desafios na parentalidade. E aí ainda soma isso aos desafios intrapessoais, os desafios no relacionamento do casal, no trabalho, nas jornadas duplas. Então, bastante coisa que o balde quase transborda. São muitos pratinhos que a gente equilibra, né? E aí, quando a gente procura, né, material sobre isso, eu lembro, o meu filho mais velho tem hoje 12 anos, e quando ele nasceu, eu procurava muito material para poder aprender ali, né, sobre essa nova fase que eu estava vivendo, e achava pouquíssimo material. E quando encontrava, era muito voltado para a educação tradicional, para a forma como a sociedade vinha educando as crianças. E Como que nós aprendemos. nós aprendemos, e muitas vezes era muito contraditório, não estava alinhado com os valores, com a forma como eu queria educar meus filhos, né? E fora, assim, a própria contradição interna, quando a gente gostaria de fazer diferente do que a gente recebeu. Então, tem muita coisa que a gente pensa, fala assim, não, mas eu posso continuar fazendo desse jeito. Eu recebi assim, eu tô vivo, né? Então, assim, será? Vamos olhar isso, assim, com uma lente um pouco mais detalhada, né? Essa autoanálise. E o que é que a gente quer para os nossos filhos? Exatamente. E hoje já é um cenário diferente, né? A gente tem, assim, uma demanda gigantesca de opiniões, de cursos, de livros, e às vezes fica difícil também a gente escolher, né? Fazer uma curadoria, né? Hoje, fazer a curadoria do material que se lê, que se estuda, ou que pode nos apoiar, é bastante desafiador. Exatamente. E a comunicação não violenta, ela vem para trazer recursos, né, que falaram com o nosso coração, né? E a gente espera que seja muito proveitoso para vocês também. E esse livro, a Letícia, que traduziu o livro, ela até fala na introdução que ela indica como um primeiro contato para quem nunca teve contato com CNV, nunca aprendeu nada. Porque ele é muito objetivo, muito fininho e ao mesmo tempo muito profundo. Então, e prático, né? Ele dá situações, vocês vão acompanhar as histórias que ela apresenta, são histórias que com certeza quem tem filhos já passou muito parecido com elas. Então, o que a gente vai ver aqui além de apoiar a parentalidade, né, de forma prática e imediata, ele é uma abordagem que vai além dessas soluções imediatas, né? Ele busca mesmo uma transformação pessoal e social. E sabe que é muito interessante também? Essas ferramentas, elas apoiam nas decisões e nas escolhas que a gente faz junto com o cônjuge, a parceira, o parceiro, sobre o que a gente vai adotar para poder trabalhar com aquele conflito específico, com aquele comportamento. Então, você consegue fazer uma análise mais, um discernimento melhor da situação com esse conjunto de ferramentas que são compartilháveis, né? Com essa estrutura. Ferramentas é a metáfora, mas eu gostei muito da palavra recursos que você usou. Recursos, E porque a gente tem uma mochila e uma bagagem, né? Que a gente, de toda a nossa história de vida, nosso aprendizado. Então, o objetivo aqui é a gente ter mais opções. E assim, aqui a gente traz um conceito muito importante que não tem certo nem errado. Né? Tem aquilo que fala com seu coração, que atende o que para você é importante. E esse ponto de partida é fundamental.
A gente não vai saber, o jeito que a Nathalie educa o filho dela é melhor do que o meu, ou o meu é melhor do que o dela. A gente não entra nessa disputa. E esses recursos apoiam também não ter essa disputa com pai e mãe, que muitas vezes é isso, a gente não consegue, às vezes, mudar um comportamento dos nossos filhos porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. Então, isso é importante. Exatamente. Então, ela já começa trazendo aqui na página 11 um conceito que é muito bonito na comunicação não violenta, que é a diferença entre o poder com o outro e o poder sobre o outro. Então, é muito tentador para a gente que aprendeu, né, na educação tradicional, a usar o poder sobre o outro. Então, a poder forçar, né, entre aspas, coação em relação às crianças, por eles serem menores. Então, muitas práticas utilizam a coação. E aí, quando a gente aprende como é que é esse poder com o outro, que é focado em atender as necessidades, é muito bonito e cria uma confiança junto com essa criança, né? Que é muito valiosa. Eu tô aqui me deliciando, porque eu acho que não, quando eu me apresentei, eu não contei que eu tenho 3 filhos, e a minha mais velha tem 24 anos, o meu do meio, a Sofia, 24, o Luiz, 20, e eu tenho a Alice, de 16. Então, isso que a Nathalie está trazendo, eu assim já tenho essa confirmação dentro de mim do quanto vale a pena, e a gente tem exemplos, e depois no encontro ao vivo a gente pode compartilhar mais disso, de como se sustenta em longo prazo quando a gente escolhe esse poder com o outro. Porque quando a gente faz uma ação muito incisiva, um poder sobre, isso nem funciona num longo prazo e nem traz uma satisfação real das necessidades. Exatamente. Então, a gente tirar esse foco da obediência, né? Porque quando a gente está com o poder sobre o outro, a gente impõe, né, a nossa forma, o que a gente quer. E no poder com o outro, a gente foca em atender as necessidades de ambos. E tem uma exceção nesse conceito de poder sobre e poder com, que é quando vocês podem estar se perguntando, né? Ai, mas e quando a criança tá me batendo, tá batendo em outra criança, né? Quer subir numa escada, quer atravessar a rua, não quer dar a mão para atravessar, enfim. Então, a exceção é o uso protetivo da força, ele não é punitivo. Então, a gente usa a força física com a criança para protegê-la e depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Com a criança, no caso, para explicar. Então, a nossa motivação para usar essa força física com a criança não é com a intenção de puni-la, de fazê-la sofrer, e sim de protegê-la. E isso faz toda a diferença, né? Qual é a intenção que eu estou usando ao usar uma força que naquele momento é necessário? Aí sim é um poder sobre, mas com a intenção de proteção. E muitas pessoas utilizam aí as recompensas, né? Então tem as recompensas e as consequências. E aí o Marshall, ele faz uma pergunta que é assim, o que... Ele propõe 2 perguntas. 2 perguntas, né? o que refletir. O que você quer que essa criança faça e qual você quer que seja o motivo para essa criança fazer o que você está pedindo para ela. Qual que é a motivação que você quer que essa criança faça alguma coisa? A gente, dentro daquele conceito, né, de como a gente cresceu, eu me lembro, eu era uma criança mega obediente. Minha mãe era bem, assim, rígida, certa. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, muito do que eu fazia por medo da minha mãe. Eu fazia para não me sentir culpada de estar fazendo alguma coisa errada. Ou então eu morria de vergonha. Imagina, eu ia num lugar, se eu não me comportasse, era assim aquela coisa absurda de eu morrer de vergonha. Então, será que esse era o real motivo que minha mãe queria que eu fizesse as coisas? Então, eu tenho certeza que ela queria que eu fizesse as coisas para poder ter uma forma de socialização, para viver em sociedade, para se desenvolver, para
para ter um bem-estar da comunidade e tudo mais. Mas o motivo pelo qual eu acabava fazendo, eu tenho certeza que não era o que seria o ideal, o que a gente gostaria, né? Que soubesse quais eram os valores dela, quais eram as necessidades dela e a importância que isso tinha para ela. Esse eu acho que é o real motivo que a gente quer que as crianças e os nossos adolescentes façam as coisas. Exatamente, Mari. Eu acabei de lembrar que uma pessoa outro dia me questionou, falando assim: ah, toda criança mente, é natural da criança mentir. E aí eu falei para ele assim: e quando uma criança mente, você acha que qual é o motivo pelo qual ela mente, né? Então é óbvio que uma criança ela mente a maioria das vezes porque ela tem medo, né? Ela não tem a confiança de que ela pode falar a verdade sem ser punida por isso, pelo que está acontecendo, né? Então, olha que bonito a gente poder olhar para isso e perceber quais são as nossas motivações quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos, né? Então, no final das contas, as recompensas elas são uma motivação extrínseca, né? Que pode viciar a criança nessa motivação. Ela pode perder o contato com os sentimentos dela, com as necessidades dela, porque ela fica focada no que está fora, no que ela vai receber se ela fizer o que estão pedindo para ela. Quer complementar? Eu estou aqui viajando, né? Eu já dei uma desconectada, porque, assim, dos grandes desafios quando a gente está criando os filhos é, por exemplo, lição de casa, né? E eu não conhecia a comunicação não violenta quando os meus filhos eram pequenininhos, né? A Sofia, 7, 8 anos, que começou a ter a lição de casa, mas eu já tinha esse conceito de motivação intrínseca. Então, assim, eu sempre acreditei nos meus filhos, sempre falei, meus filhos não têm medo de prova, eles nunca sentei para fazer, mas aí são estratégias minhas, tá, gente? Estou compartilhando com vocês a minha experiência. Não sentava para fazer a lição de casa por eles, porque o professor precisa saber o que eles sabem, né? E hoje, quando a minha filha caçula fez uma prova, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, felicíssimo, porque ela chegou e falou assim: não, eu faço prova, tudo bem se eu errei uma conta, porque eu faço prova para saber o que eu conheço, o que eu sei, o que eu aprendi, né? Não só aprendeu, mas apreendi de conhecimento daquele assunto. E isso é a real motivação que a gente quer, essa é a motivação intrínseca, que não dependeu de se ia ganhar um celular, se ia poder ir na festa, ou o inverso do castigo, né? Exatamente. Então, a CNV, ela foca nessa motivação intrínseca, né, de atender necessidades. E quando as crianças, elas confiam que as necessidades delas são importantes, elas têm a liberdade de escolher contribuir com o outro, né? Porque é quando a gente reconhece as necessidades é que a gente se conecta de fato. E o foco, então, em necessidades, né? Só que isso é muito desafiador, porque quando a gente está ali num desafio, principalmente ela dá um exemplo lá acho que não é nessa parte, mas sem dar spoiler do próximo capítulo, quando a gente está por exemplo, num ambiente público que tem outras pessoas observando, né? Podem vir muitas questões ali para gente, né? Das pessoas estarem avaliando se eu educo bem meus filhos, se eu sou uma boa mãe. Uhum. Então, a gente precisa aprender também a tirar esse foco da autoridade, dessa autoridade de impor a forma como eu quero que seja feita tal coisa com o meu filho. E a gente vai aprender mais sobre essas estratégias. Porém, focar no longo prazo, porque essa intervenção ela leva mais tempo para a gente dar uma respirada, tentar imaginar o que está acontecendo ali, qual é a necessidade dessa criança quando está tendo um desafio de comportamento, né? Porém, vai além do problema, né? Porque é uma habilidade que a gente vai desenvolver ali para a vida, né? Para a vida dessas crianças. E é isso, né? Então, assim, hoje a Alice, no segundo do médio, ela já adquiriu esse olhar de saber o que é importante para ela. E ela leva com ela para a vida para poder ir atendendo e
percebendo as estratégias que ela pode usar. Exatamente. Então, vale o investimento, esse investimento de tempo, porque isso é para longo prazo, são habilidades aí. E traz todas esse reconhecimento dessas habilidades, traz muito mais harmonia, muito mais conexão para as próprias famílias, né? Um ambiente mais gostoso de estar. Exatamente. E eles vão poder levar aí na mochilinha para poder utilizar para a vida em todas as situações, todas as relações. Em vez de recompensas e punições, a CNV oferece para a gente 3 pontos de partida para essa conexão. Então, a gente pode escolher, né, uma dessas portas naquele momento. Então, assim, se eu tô num conflito, o que eu posso pensar? Eu posso pôr o meu olhar na empatia para a criança ou para o adolescente, falar, puxa, o que pode estar acontecendo quando ela, vamos supor um exemplo inverso aí da lição de casa, ela não quis fazer a lição de casa, né? Então, você vai buscar o entendimento e a necessidade que está por trás daquilo. Será que ela está com medo de falhar, né? Será que então ela prefere nem tentar? Essa é uma possibilidade. E aí a gente pode checar com a criança, né? Através dessa conexão empática, né? E fazer um palpite empático, que é a gente tentar imaginar o que acontece, né? Então, vamos pegar essa história do livro, que fica bem didático? Pode ser. Porque aqui ela está contando, né, da criança, né? Ela fala de uma mãe com a criança que não queria comer. Então, ela vai dando... Você quer primeiro falar dos pilares, dos outros dois pontos de partida? Ou você vai falar? Pode falar o exemplo, aí a gente volta. Tá bom. Então, assim, né, é um desafio muito comum hoje, acho que todo mundo já passou, quando a criança simplesmente não quer comer. Então, como que a gente dá empatia para essa criança, né? Será que ela quer... ela está vendo uma necessidade de prazer e, em especial, aquele cardápio que a gente apresentou não está proporcionando um prazer de comer, uma sensação gostosa, porque tem algum sabor que ela está estranhando, que ela ainda não conhece. Então, a gente vai tentar chutar e adivinhar o que pode estar acontecendo. Será que ela está preocupada com outra coisa, com um amiguinho que vai chamar para brincar, ou o jogo que ela queria terminar de fazer, o brinquedo que ela não montou ainda. Então, ela tem uma necessidade de distração, de estar trabalhando com outra coisa. Ou, o que mais que eu falo? Esqueci. Necessidade de escolha, né? Talvez ela queira escolher outra comida. Isso. Você não queria comer isso hoje? Então, a necessidade, principalmente em crianças pequenas, a necessidade de autonomia, ela se mostra em várias sessões. Ser humano, né? Como odontopediatra, eu já posso trazer um exemplo claro aqui, por exemplo, dentro da higiene bucal, né? Que criança que quem não já passou essa briga de você tem que escovar o dente, você precisa, não sei o quê. E aí fica aquela briga porque a criança quer escovar sozinha. Então, ali tem uma necessidade da criança de autonomia, mas precisa ser contraposta com a necessidade do pai de cuidado, de proteção, de higiene, de eficácia, de eficiência na limpeza. Então, são 2 pontos de vista diferentes. E se a gente não reconhece essa necessidade, a gente não consegue desenrolar isso. Exatamente. Então, esse é um exemplo de como utilizar a empatia nesse caso. Aí, a próxima porta é utilizar aqueles 4 pilares. Utilizar a comunicação através daqueles 4 pilares, que é mais ou menos como a gente colocou aquela colinha no vídeo anterior, em que a gente fala primeiro o que a gente está vendo. Então, naquele exemplo que eu dei lá do quarto, né? Eu poderia falar para o meu filho, nossa, eu tô vendo as roupas no chão, tô vendo roupas no chão. E eu me sinto um pouco frustrada quando eu vejo isso, porque ordem é importante para mim. Como seria para você colocar as roupas no cesto quando você tira suas roupas ao invés de colocar no chão? Então, é muito diferente eu me comunicar dessa forma do que eu falar, nossa, que bagunça, você nunca coloca as roupas no cesto, né? Isso já gera já gera uma desconexão, porque você já está fazendo um julgamento. Exatamente.
E a terceira forma é a terceira porta, que é a autoempatia, que são escolhas que a gente pode fazer. Porque aí a gente se vê daquele lugar, né? Nossa, filho, quando eu vejo que você não está comendo, como eu me sinto? Eu me sinto talvez frustrada, achando que vão me julgar como uma péssima mãe. Por quê? Porque a gente cresceu aprendendo que criança saudável é aquela que raspa o prato. Né? Então, se a minha criança não raspa o prato, eu não ensinei direito. Então, aí vem toda uma bagagem que aflora da nossa criação, das nossas culturas, dos nossos valores. E a gente precisa acolher isso. O que eu estou precisando? Nossa, eu estou precisando que ele seja mais eficiente na alimentação, porque eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos e eu ainda tenho que arrumar a cozinha. Hoje não tenho companhia para poder dividir esse trabalho, então não tenho um apoio. Então, eu vou entrar nesse lugar de reconhecer a minha própria necessidade para que isso não gere uma irritação que acabe saindo um tiro para quem não estava diretamente relacionado com o que está acontecendo dentro de mim. Exatamente. E em muitas situações, principalmente quando envolve raiva, se a gente não der empatia para a gente primeiro, a gente não tem condições de dar empatia para o outro. Então, nesse momento da situação, a gente vai precisar escolher uma dessas 3 portas inicialmente, né? Depois, conforme a gente vai aprofundando, a gente vai descobrindo outras portas também. Mas para a gente perceber se a gente precisa primeiro se acolher, primeiro perceber o que está acontecendo no nosso mundo interno, antes de ir para dar empatia para o outro. E essa autoempatia, ela tem uma questão muito importante, porque a hora que a gente para se acolher, a gente também reduz todos esses sentimentos, porque quando a gente reconhece o que está acontecendo dentro da gente, a gente já ganha um alívio. E, fundamental, a gente reduz a chance da gente entrar numa disputa de poder. Porque quando a gente entra na disputa de poder, naquele conflito, ele vira um confronto. Porque aí é o cabo de guerra, eu tô puxando, ai não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Então, quando a gente se reconhece, a gente se pega no colo, dá essa autoempatia, entende o que está acontecendo dentro de nós, o que sai para fora já sai mais tranquilo, já reduz, você já consegue ir para um outro lugar que não vai ter essa disputa de poder. Exatamente. E acho que muitos de vocês podem estar se perguntando, né? Mas e as crianças pequenas? Elas também entendem, né, essa forma de se comunicar? A partir de que idade eu posso usar a CNV com meu filho, né? E as crianças pequenas, elas entendem muito mais do que elas verbalizam, né? E aqui eu trago, de novo, a nossa comparação com uma língua adicional, né? Então, assim, se você tem a intenção, se você tem a fala, você não precisa das palavras. Né? Então, assim, se os nossos pequenos não entendessem, a gente só ia começar a falar com eles quando eles tiverem 5 anos. Exato. Né? Exatamente. Então, sentir essa empatia, ela abre uma porta para essa conexão profunda. Então, tudo que a gente precisa fazer agora, inicialmente, para começar a treinar, é olhar para essa criança com curiosidade e tentar imaginar o que ela está sentindo e o que ela está precisando ali naquele momento para ter esse comportamento. E aí a gente pode checar com essa criança, né, esse entendimento. A gente, depois que imaginou qual é essa necessidade, a gente pode comunicar e perguntar para essa criança, falar, filho, você não está comendo porque você queria comer mais tarde? Agora você não está com fome? Então, fazendo essa checagem, você vai conseguir identificar aí qual que é a necessidade da criança. E através dessa comunicação, a gente vai alfabetizando emocionalmente essas crianças. Adorei as carinhas do lado. Tanto a gente falando sobre o que a gente está sentindo e o que nós precisamos, quanto fazendo esse palpite empático. E assim, aí a gente traz o conceito também, né, dentro dessa alfabetização emocional, de letramento para autenticidade. Porque quando a criança consegue reconhecer o que está acontecendo com ela, porque você está nomeando, você está... não é para acertar, né? É para você desenvolver essa curiosidade, checar, é isso, é aquilo outro, e dar chance, talvez, de ela falar o que ela está sentindo, porque aí ela vai conseguindo falar deste lugar. Mãe, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo isso, e a gente não pode pôr em dúvida isso.
né? A gente pode, às vezes, ajudar ela a elaborar melhor, a ver por um outro ângulo, mas também diminui essa luta por poder. Exatamente. E quando a gente tem esse olhar para as necessidades, a gente entende também que é importante a gente buscar as estratégias para atender as necessidades de todos. Então, esse é um conceito muito libertador, eu diria, né, da comunicação não violenta, porque quando a gente entende que para atender uma necessidade existem várias estratégias, a gente pode escolher. São vários caminhos, vários né? caminhos. Então, assim, a criança não tá querendo escovar o dente, mas se eu entendo que a minha necessidade é de cuidado, de eficiência, a gente pode, por exemplo, comparar alguma coisa que ela não faz bem para ela entender que ela ainda precisa de um apoio. Mas que a gente, ao deixá-la escovar primeiro o dente, a gente está validando e considerando a necessidade de autonomia dela. Então, você vai aprendendo a diferenciar o que é uma necessidade do que é uma estratégia. Exatamente. Quando a gente aprende isso, a gente consegue escolher outra estratégia e viver essa liberdade dessa Nesse caso do tempo, né? Se ela não quer comer naquele momento, às vezes é uma questão de 5 minutos, né? Assim, então vamos lá, vamos pôr um reloginho, aí pega uma coisa, de um brinquedo, alguma coisa, mexe, às vezes você vai lá, então tá bom, eu vou preparar, vou passar um e-mail, eu vou resolver uma coisa e eu volto, e aí é esse horário, quando o ponteiro chegar ali. Então tem várias estratégias para a gente poder fazer isso. Então, é super importante. Eu sei que todo mundo tem uma vida super corrida, a gente tem muitas coisas para dar conta, mas é muito importante a gente ter esse tempo, né? Uma pausa para que a gente possa se perceber antes, né? Perceber o que está rolando acho aqui que é um dentro. desafio, é um desafio muito grande. É um desafio grande, mas isso vai trazer essa harmonia que a gente espera, né? Que a gente, onde não há conflito, quando a gente foca em necessidades. O conflito existe no campo das estratégias. Tá? Então a gente precisa focar, né? Priorizar a conexão de qualidade com essas crianças, porque o objetivo é que todos tenham as suas necessidades atendidas. E quando uma criança confia de que a necessidade dela é importante e que nós, como adultos, vamos cuidar disso também, é muito mais simples dela ceder, né, em relação a. Aqui a gente traz aquela diferenciação, né, do ao mesmo tempo e não mas, né? A gente não fala isso ou aquilo, isso, mas isso, porém, porque aí quando você não consegue considerar o ao mesmo tempo, você acaba tendo uma divisão, né? A própria nome são conjunções adversativas, sim, estudando junto com a própria prova de português. Exatamente. E também tem um conceito muito importante aqui na comunicação não violenta, que é a forma como a gente faz os pedidos, né? Nossa forma como a gente se comunica, muitas vezes soa como uma exigência. E aí, quando a criança ou o adolescente sente que essa comunicação está sendo através de uma exigência, pode gerar essa desconexão também, né? Porque todos nós temos necessidade de autonomia. Então, quando a gente está no campo das necessidades, é muito mais fácil dessa criança querer colaborar, querer atender a necessidade do cuidador, do pai, da mãe. E cada expressão da comunicação não violenta, ela termina com um pedido. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, é um pedido em linguagem positiva, específico, e ele serve para enriquecer a vida do outro. Então, existe uma abertura, uma predisposição para que a criança, de fato, faça o que a gente está pedindo, considerando as necessidades dela também. Então, ter esse cuidado, né, para autoempatia, para a gente poder se perceber, para a gente poder se dar esse luxo, né, de se conectar ali com a gente um pouquinho. E ela fala no livro que é como se fosse uma meditação.
Então, às vezes, 1 minuto que você tira para você, né? O espaço entre a resposta e que você pode criar um mundo de possibilidades da forma como você quer se comunicar e conviver com o teu filho. E é interessante, né? Porque por mais que isso seja já um conceito de hoje, a gente nunca viu ninguém, ela até comenta, né? Nunca viu ninguém que cresceu praticando autoempatia. A gente fala muito de se pôr no lugar do outro, de olhar o outro, mas e quando a gente olha a gente mesmo? E aí eu trago para vocês aquilo que a gente vê nas propagandas de acidentes, para prevenção de acidentes aéreos e tudo mais, né? Quando dá despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude o outro. Então, na parentalidade, isso é muito importante. Porque se a gente não para esse minutinho, esse segundinho, não faz essa meditação, esse reconhecimento, esse escaneamento, né? Então, assim, eu tô tensa, o que tá acontecendo? Eu tô com um sentimento, lembra da introdução? Um sentimento desconfortável. Às vezes a gente não consegue falar assim, eu estou angustiada, eu estou irritada, eu estou frustrada. Porque às vezes não precisa chegar naquela lista e saber que é aquele exato sentimento. Às vezes, nesse calor dos acontecimentos, é necessário a gente saber, tem um desconforto. Eu ainda não sei o que é. Eu posso olhar para isso, para aprofundar isso mais tarde. Mas só o fato de você reconhecer esse desconforto, você já faz a conexão de que tem algo que você precisa que não está acontecendo. E o mesmo vale para a criança. Se ela está tendo um desconforto, a gente vai tentar chegar naquilo que é importante. Então, invistam na pausa e até porque a gente está o tempo inteiro modelando, né, para os nossos filhos. Quem nunca viu o filho em alguma situação ou numa brincadeira, brincando com a boneca e imitando a professora, imitando a própria mãe, né? Então, essas interações, elas moldam. Então, conforme a gente vai verbalizando para essas crianças como é que a gente se sente, o que é importante para a gente, eles também vão fazer isso muito em breve aí. E essas palavras e essas ações, né, através da comunicação não violenta, elas são como um presente precioso que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Por quê? As necessidades de todos são importantes, então eles crescem tendo consciência disso, sabendo disso, e eles confiam que a gente pode juntos encontrar estratégias que atendam às necessidades de todos. Olha isso! É muito bonito. É muito bonito. E assim, ao mesmo tempo, voltando, né? Não é aquela coisa, eu só vou fazer para você, eu só vou fazer para o outro. Eu vou fazer para você o que cuida de mim também, né? E a gente dá um spoilerzinho sobre lutar? Não. Vai ficar muito longo. É muito longo, tá bom. Guardem isso, hein? Tem uma coisa que quando não é possível. Isso é um spoiler. Tem mais. Então, quando a gente permite que os sentimentos e necessidades das crianças nos afetem, a gente pode encontrar estratégias que não prejudicam essas crianças para atender às nossas necessidades. Olha que lindo isso, é o respeito pelo outro como ser humano de igual valor, né? Sim. Então, a gente juntos pode buscar as estratégias e eles crescem confiando em que a gente vai cumprir com isso, né? Isso é muito importante, né? Assim, isso, assim, dentro da minha carreira de odontopediatria, eu sempre tive isso como um preceito. Eu não posso fazer algo que eu não vou cumprir. Eu tenho que tomar o cuidado de cumprir aquilo que eu prometi. Então, a CNV, ela traz esse olhar de, peraí, você está prometendo algo, mas é possível ser cumprido? Ele cuida de você ao mesmo tempo que cuida do teu filho? Então, quando você tem esse olhar, é muito bonito. Exatamente. E compartilhar esse mundo interior é uma oportunidade rara, né? Tão bonito a gente compreender os efeitos das ações, né? E não ser culpado por elas, né? É meio que uma liberdade, uma humanização, né? Exato, exatamente. E o poder e a alegria de contribuir para atender as necessidades. É dessa forma que essas crianças crescem. Empoderadas, exatamente.
Então, para a gente finalizar, vamos ver os exercícios que ela propõe no final desse capítulo, que são aqueles 4 pilares da CNV. Então, as ideias-chave: observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Aí ela fala também de empatia, que a gente já falou bastante aqui no vídeo. E aí ela fala assim: usando as listas de sentimentos e necessidades que tem no final desse livro, escreva quais você supõe que possam ser os sentimentos e necessidades das crianças. Então, tem aqui alguns exercícios para você poder ir trabalhando essa percepção, esse olhar de qual seria ali naquela situação o sentimento, qual seria a necessidade. Gente, eu trago uma coisa que me veio aqui para sempre, embora a gente está tentando agilizar o formato e tudo mais, mas sempre que vocês ouvirem crianças, incluam pessoas, adolescentes, os jovens e mesmo as pessoas adultas cuidadoras, né? Então tem momentos que a gente, por exemplo, nesse caso, a gente está falando das necessidades das crianças ou dos adolescentes, ao mesmo tempo das pessoas cuidadoras. Bem lembrado, Mari. E no exercício 2 é a tradução para CNV. Então, anote algo que você disse para o adolescente ou a criança e que você gostaria de tentar dizer através da CNV, né? Então, a gente vai traduzir isso em observação, sentimento, necessidade e pedido. E o pedido, isso aqui é muito importante. O pedido não precisa resolver o problema. Ele é só o começo de um diálogo, porque às vezes a gente já quer dar a solução ali na primeira. E aí, lembra daquele fluxo, daquele infinito? É aquilo que acontece quando a gente se comunica dessa forma. A gente abre espaço para que o outro escute e a gente devolve, falando, não era isso. E a gente possa ter a oportunidade de falar o que é importante para a gente. Essa é uma das grandes frases-chave da CNV, né? Compreender antes de solucionar, porque o Marshall sempre repetiu isso: sem compreensão não há solução. Tem a disputa do poder, vai ter o conflito de estratégias. Por quê? Porque a gente sempre acha que a estratégia que é boa para a gente é a ideal para eles. Pode ser que seja, tomara que seja, facilita a nossa vida quando é, mas nem sempre é. E a gente precisa checar. Será que faz sentido? Isso é importante para você? Checar e se desprender dessa estratégia, né? Sim. Porque se a gente abre as possibilidades para outras estratégias, a gente tem a oportunidade de escolher e de atender as necessidades de outros. E o campo das estratégias tem mais de 1000. Tem que nem diz a Carol e o Sden, tem um supermercado de possibilidades. Muito bom. Muito obrigada. Terminamos esse primeiro. A gente celebra muito esse presente de estar aqui falando sobre esse livro, sobre esse trabalho, sobre comunicação não violenta. Conta pra gente o que vocês acharam. Sim, e para quem não adquiriu o livro ainda, tem o link aqui nesse slide. Então é só clicar em cima do livro, que aí vocês já falam direto com a Letícia para poder adquirir. E quem quiser o Com Orelhas de Girafa também é só clicar que pode adquirir aqui. Tá bom? Tecnologia fantástica. Até o próximo vídeo.